Atitudes de um vencedor. Então é isso que nós hoje vamos falar, sobre atitudes de um vencedor. E eu creio que todos nós que caminhamos nesta terra, nós desejamos vencer, amém? Porquê? Porque muitas vezes nós somos assaltados com muitas dúvidas, muitas situações difíceis e que nós muitas vezes podemos... de alguma forma, essas coisas difíceis podem apagar um pouco a nossa fé, podem fazer-nos até duvidar, mas nesta manhã nós vamos falar sobre, com base numa passagem bíblica, com base numa mulher de Deus, nós vamos ver atitudes que nós devemos ter para sermos mais que vencedores em tudo aquilo que se apresenta diante de nós, amém? Então, para começar, levanta aí a sua mão bem alto para o céu, feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai, nesta manhã eu abro os meus ouvidos espirituais para ouvir e receber tudo o que Tu tens para a minha vida. Eu creio que hoje sairei daqui com as ferramentas para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, que me ama, que me fortalece, que me ajuda a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Então, se os irmãos hoje me ouvirem dizer muitas vezes, diga ao seu irmão, você vai dizer também, porque nós hoje precisamos também de nos ministrarmos uns aos outros, pode ser? Ajudar-nos uns aos outros. Então, esta mensagem é baseada numa mulher de Deus chamada Ana. Ana é uma mulher que está descrito, a sua história está escrita em 1 de Samuel, e nós vamos ler alguns versículos hoje do capítulo 1. 1 de Samuel fala sobre Ana. Ana era uma mulher que ela tinha muitas coisas boas a suceder na vida dela. A Bíblia é clara a dizer que ela tinha um marido que se chamava Elcana e ele amava aquela mulher. No entanto, ela tinha falta de alguma coisa. Ela não podia ter filhos. E isso fazia com que Ana, por mais coisas boas que tivesse, Ana não conseguia alcançar a felicidade plena. E eu posso olhar para a Ana e ver como tantos de nós, muitas vezes, temos muita coisa à nossa volta, temos muitas pessoas que nos amam, temos muita coisa a acontecer boa na nossa vida. No entanto, quando há falta de alguma coisa específica, isso pode acabar por tirar-nos toda a felicidade. É sim ou não? E eu quero dizer-lhe nesta manhã que a única pessoa que pode preencher realmente esse algo que falta na nossa vida é Deus. A única pessoa que pode preencher tudo isso na nossa vida é Jesus Cristo. Nós vemos como hoje em dia as pessoas procuram tantas respostas no mundo, nas outras pessoas, por uma felicidade aparente. Procuram tantas respostas, procuram tanta coisa, mas verdadeiramente nós aprendemos que a única pessoa que nos pode completar por inteiro, nos dar plenitude, é Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos podem erguer a sua mão e dizer: Jesus é minha plenitude. Jesus me dá tudo. Jesus preenche cada área da minha vida. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Amém? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele preenche todas as coisas. E Ana viveu momentos de angústia, Ana viveu momentos de desespero, ainda mais porque como ela não podia ter filhos, e naquela época não ter filhos era algo vergonhoso na sociedade, ela, além de sofrer com tudo aquilo por ela própria, ela ainda tinha pessoas à volta dela que a lembravam que ela não podia ter filhos. Sabe quando você está mesmo no fundo do poço e ainda tem pessoas usadas pelo inimigo que lhe vêm lembrar que você não consegue, que lhe vêm lembrar que você de alguma forma foi derrotado em alguma área da sua vida? Alguém já teve essas pessoas à sua volta? Ui, nem nos apetece pôr a mão no ar, né, irmãos? Mas todos nós em algum momento fomos afetados por essas peninas, porque essa mulher que fazia isso com Ana chamava-se Penina. E às vezes nós temos algumas peninas na nossa vida, pessoas que vêm e que nos querem relembrar que nós não conseguimos vencer. Então nós vamos ver na história de Ana alguns passos que ela deu
e da forma como Deus lhe respondeu, amém? Então hoje, como eu estava a orar no início, que cada um de nós possa receber essas atitudes de Ana e possamos pô-las em prática, amém? Então as aflições e adversidades da vida muitas vezes nos desanimam e querem fazer-nos desistir, verdade? Quando já se sentiram afetados por alguma circunstância, alguma aflição e tiveram aquele desejo de desistir. Todos nós passamos por isso. Isso acontece com todos nós e ninguém está imune a que isso lhe aconteça. É normal que diante das dificuldades, das provações, nós fiquemos abatidos e desanimados. E nos momentos de angústia e dúvida, nós sentimos-nos perdidos, desamparados, desorientados. E quando isso acontece, a pergunta que se põe é: o que é que eu posso fazer? Como é que eu devo agir numa situação em que eu estou desanimado, em que eu estou desorientado, em que eu estou perdido? E eu quero dizer, se você hoje está a passar por algum momento de aflição, de angústia, não perca a sua esperança. Diga a alguém que está ao seu lado: não percas a esperança. Não fiques desesperado. A palavra de Deus é a resposta certa para a tua vida. Amém? Então diga bem alto: não percas a esperança. Isso mesmo. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que há várias personagens bíblicas que passaram por situações difíceis, situações desesperadoras, situações de angústia, situações muitas vezes semelhantes àquelas que nós hoje passamos. E uma dessas pessoas então foi Ana, e é com base em Ana que nós vamos estudar estas atitudes para sermos vencedores. Como eu disse há pouco, Ana era esposa de um homem chamado Elcana. Ana não podia ter filhos e a esterilidade de Ana era um embaraço social mesmo para o seu marido. Naquela época uma mulher estéril era motivo de escárnio, de desprezo, e Ana sofria isso constantemente. Nós devemos ver 1 Samuel capítulo 1, e eu queria convidá-lo a ler o versículo 5. Podemos ver o versículo 4, que nos mostra um bocadinho do amor de Elcana por Ana. No dia em que Elcana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Então nós vemos aqui esta mulher, Ana, apesar do grande amor que o seu marido Elcana tinha por ela constantemente era relembrada da sua fragilidade. Às vezes o inimigo faz isso connosco. Nós queremos vencer em algumas áreas da nossa vida, até podemos estar a prosperar em muitas áreas, mas o inimigo vem lembrar-nos da nossa fragilidade. O inimigo vem lembrar-nos do lugar onde nós não conseguimos sair. O inimigo vem lembrar-nos que nós não estamos a vencer em alguma área da nossa vida. Então Penina era essa mulher usada pelo inimigo para relembrar Ana da sua fragilidade. Mas a vida de Ana realmente não era completa. Faltava-lhe algo, apesar dela ser amada pelo marido, apesar dela ter muitas coisas à volta dela, faltava-lhe esse algo, que eu, como estava a dizer há pouco, esse algo só se encontra em Deus. Amém? A Bíblia mostra-nos que Ana confiou em Deus e essa confiança em Deus fez com que a sua vida fosse totalmente transformada. Sabe, nós vamos ler um pouco a história de Ana, mas eu quero dizer-lhe, Deus mudou a história de Ana. E hoje que você está aqui nesta manhã, você pode crer que Deus também pode mudar a sua história. Você pode ser hoje encontrado por Deus, e Deus pode mudar a história da sua vida. Ana não tinha perspectivas de futuro. Vamos ver que a infertilidade de Ana, e vamos ser sinceros, no tempo de Ana não havia médicos, não havia toda uma estrutura, era algo que estava nela e que ela sabia que não podia ter filhos. Isso era algo que a magoava, isso era algo que estava constantemente ali na sua vida, porque era algo que ela queria, que ela desejava. Mas Ana tinha essa impossibilidade na vida dela. E talvez hoje essa não seja a sua impossibilidade, mas seja outra. Talvez você esteja a batalhar com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma circunstância negativa que está a colocá-lo em baixo. Mas eu quero dizer nesta manhã que há esperança para si.
Porque da mesma forma que Deus mudou a história de Ana, Deus pode mudar a sua história. Sabe, nós vamos ler a história de Ana e vamos ver que Ana, ela vai ser mãe, sim, porque Deus vai dar-lhe essa graça, essa bênção. Não só de Samuel, o seu primeiro filho, mas ela vai ser mãe de outros filhos também. Porque a obediência de Ana a Deus fez com que a bênção se multiplicasse na vida dela. Então, quando nós obedecemos a Deus, Deus não só nos abençoa com aquilo que nós pedimos ou nós precisamos, mas Deus sempre nos dá mais. Posso ouvir um amém? Deus sempre nos dá mais. Então, nós vamos ver que Ana, ela vai ser mãe de Samuel. E Samuel é o profeta que vai ungir Davi. E nós sabemos como o rei Davi é um importante rei da história. Então eu quero dizer-lhe que Deus colocou Ana na história, mas sobre Penina nós nunca mais ouvimos falar. Isso mostra que às vezes o inimigo quer vir trazer-nos, lembrar-nos que nós estamos feridos, lembrar-nos das coisas más que nos acontecem, mas quando Deus chega a uma vida, todas essas peninas caem por terra. Nesta manhã eu quero dizer que talvez alguma penina, alguma pessoa, alguma situação vem lembrá-lo. Olha como estás doente, olha como estás enfermo, olha como tu não vais conseguir vencer, olha como tu és sempre a mesma pessoa. Mas essas peninas caem por terra quando Deus entra na história de uma pessoa. Deus mudou a história de Ana e Deus pode e quer mudar a sua história. Então nesta manhã você pode dizer ao seu irmão, Deus vai mudar a tua história. Diga-lhe com fé, diga-lhe com amor, diga-lhe com autoridade, diga-lhe, Deus vai mudar toda a tua história, porque quando Deus entra numa vida, ela jamais pode ficar igual. Quando Deus chega a uma vida, essa vida tem que ser transformada, curada, liberta, para a honra e para a glória de Deus. Quantos nesta manhã podem erguer sua mão e dizer, Deus mudou a minha história? Havia algo escrito para mim, havia algo que o inimigo me queria dar, havia peninas que me diziam, olha, tu nunca vais vencer, mas quando Deus entra numa história, Deus vai mudar todas as coisas. Nada acontece sem Deus saber que ela acontece. Nós na sexta-feira falávamos sobre as promessas de Deus e um dos versículos que lemos foi Deus dizer, haverá alguma coisa demasiado grande, demasiado maravilhosa que eu não possa fazer? Diz isso em Jeremias. Diga a alguém que está ao seu lado, não há nada que Deus não possa fazer. Amém? Então nós vamos ver isso na vida de Ana. Como é que a nossa vida então pode mudar? Quantos dizem, eu quero que Deus intervenha na minha história? E nós vamos então ver atitudes que Ana teve, que nos deixou para que nós possamos ver quais são as atitudes de um vencedor. A primeira atitude de Ana diante da circunstância foi buscar a Deus e ouvir um conselho da pessoa certa. Diga comigo, buscar a Deus e ouvir um conselho da pessoa certa. Vamos ver o que é que diz o versículo 17. Para entendermos bem, vamos ler só um pouquinho atrás para só entendermos bem que Ana, ela vai ao templo e diz que, vamos ver o versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo, diga comigo, orou, chorou e fez um voto. Dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam. Esta expressão é tão bonita, não é? Diz que, não sei se nesta versão diz, mas na minha diz que ela só falava com o coração e os seus lábios se moviam. Quantos de nós já chegámos àquele profundo desespero em que nem palavras saem?
mas o coração está ali. A Ana só falava com o coração. Os lábios se moviam, mas ela estava ali imbuída naquele sentimento, naquela amargura, diz a palavra de Deus, que ela apareceu orando a Deus com amargura de alma. Esse sofrimento, esse desespero de Ana fê-la ir ao lugar certo. Diga comigo, ela foi ao lugar certo. Ela foi à presença de Deus. E diz que Eli olhava para ela e Ana só falava no coração. Os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Esse é o momento e esse é o tipo de oração que muitas vezes nós fazemos. Já não conseguimos que saia som da nossa garganta. Já não conseguimos levantar a voz. Simplesmente o coração já fala. Os irmãos estão comigo? Quantos já tiveram esse tipo de oração de tempo com Deus? Então Ana estava naquele profundo desespero e Eli a teve por embriagada e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O que é que Ana traz a Deus? Traz os seus cuidados, a multidão dos seus cuidados e o desgosto da sua alma. Eu quero dizer, sabe, uma das coisas que eu mais aprecio em Deus, aprecio tudo, eu disse isso na sexta-feira, mas é Ele reconhecer a nossa humanidade. Quantos já choraram desta forma? Digam lá. Quantos já estiveram desesperados que a sua boca não pronuncia som, os seus lábios se movem, mas o seu coração está gritando? E esse tipo de oração é a oração que toca o coração de Deus quando é para a pessoa certa. Quando nós nos derramamos, como ela disse, eu estava a derramar a minha alma perante o Senhor. Eu estava a falar dos meus muitos cuidados. Eu estava a derramar a Deus o meu desgosto. Então lhe respondeu Eli, diz no versículo 17. Veja comigo, Eli disse: vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Veja só, a primeira atitude de Ana foi buscar a Deus e ouvir o conselho da pessoa certa. Ana estava a enfrentar uma situação complicada, certo? Ela era ridicularizada, ela era perseguida, ela era humilhada na sua própria casa, ela não podia defender-se das acusações que ela sofria. Naquela hora todo o tipo de dúvidas, medos, angústias vinham ao seu coração. Mas Ana fez a coisa certa, diga comigo, foi buscar a Deus. Ela foi buscar a Deus a resposta para as suas necessidades e as suas angústias. E diz que de início o sacerdote não entendeu o que se passava com Ana, quando a viu chorar. Mas quando Ana lhe disse: eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu venho trazer as minhas petições a Deus, eu venho falar a Deus sobre os meus cuidados, sobre o desgosto que eu tenho no meu coração. Aí ele mudou de opinião sobre ela. Até ali ele estava a dizer: deixa o vinho, estás embriagada. Mas quando Ana lhe explicou o que estava realmente a acontecer, Eli deu-lhe um conselho. E disse uma coisa que nós às vezes parece bonito quando lemos, mas eu não sei se nós na prática, quando nós estamos daquela forma que Ana estava, se essa simples palavra faria a diferença na nossa vida como fez com Ana. O que é que o sacerdote disse a Ana? Disse: vai em paz. Isso é um grande conselho, irmão, já viu? Vai em paz. O que é que você diria? Você está atribulado, você está aferido, você está a derramar o seu coração em Deus e o pastor diga: vai em paz. Se calhar você dizia: ele não está a perceber a minha dor. Ele não está a perceber o que é que realmente está a acontecer comigo. É ou não é, irmãos? Podemos pensar assim ou não. Mas Ana ouviu o conselho de Eli e ela teve uma atitude que nos dá a entender que ela realmente recebeu aquela palavra e ela creu que Deus já estava a operar um milagre. Diz que ela ouviu: vai em paz. E sabe, além de buscarmos a Deus,
esta outra parte de buscar bons conselhos ou ouvir bons conselhos é muito importante para nós. Hoje em dia, nós vemos como muitas pessoas não dão ouvidos a bons conselhos. Nós vemos que a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito, apesar de com muito acesso à informação, extremamente desinformada. Certo? As pessoas hoje em dia já não procuram os especialistas para as coisas. Agora qualquer pessoa é especialista em alguma coisa. É verdade ou não? Nós encontramos muito especialista em muitas coisas. Nós vamos às redes sociais e encontramos muitos especialistas que no fundo nunca viveram ou nunca estudaram realmente aquilo que estão a ensinar. Estão comigo? Hoje nós já não vamos ao médico, vamos ao Dr. Google. Aparece-nos uma coisa qualquer e nós iremos dizer o quê? Ou vamos ao chat GPT e dizemos o que é que acontece com isto? Dói-me aquilo, o que é? E aí vem uma longa lista, ficamos alarmados, meu Deus, acho que vou morrer a qualquer instante. E se calhar tínhamos mesmo só uma dor num dedo ou uma coisa assim parecida. Hoje muitas pessoas procuram muitos conselhos, mas não na fonte certa. Então o que é que isso faz? Faz com que nós tenhamos realmente muita informação, acesso a muita informação, e isso é bíblico. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria muita informação. Mas apesar de haver muita informação, às vezes as pessoas não querem ouvir o conselho sábio. Às vezes as pessoas preferem ouvir o conselho que vai de encontro àquilo que elas querem ouvir. Por isso às vezes as pessoas já nem pedem conselho, porque sabem que vão ouvir algo diferente daquilo que querem escutar. Irmãos, estão comigo nesta manhã? Está bom? Estamos a ir bem? Muitas pessoas não querem realmente bons conselhos, não querem conselhos que os confrontem com a verdade. Hoje em dia nós vivemos um evangelho de conforto e não de confronto. Nós queremos que as pessoas nos digam, sim, está tudo bem, estás a pecar, não faz mal, serve ao Senhor todos os dias da tua vida, é tão bom, permanece assim como estás, Deus te ama, para que mudar, por favor? Deus já sabe na sua eterna omnisciência que tu és fraco e vais falhar, mas glória ao Senhor, não faz mal. O pastor disse que isso é pecado, calma, estás numa igreja muito controladora, muito chata, porque não é assim, hoje em dia já não é assim, há muita coisa que podemos fazer. Ouvimos, a Bíblia tem várias formas de ser interpretadas, isso também não é assim, quando fala desse tipo de pecado, não é bem esse, é outro. Também, aliás, Jesus já veio à cruz, morreu por nós, já está, para que é que estamos aqui preocupados? Não é? Jesus já fez tudo, nós podemos pecar, podemos enterrar-nos no meio do pecado, não faz mal, Jesus foi à cruz, perdoou-nos, que é isso? Estou a ser irónica, irmãos. Vocês estavam a pensar, boa, é isso. Não, diga ao seu irmão, não é isso. Mas sabe, uma coisa importante que nós precisamos é de procurar bons conselhos. E a palavra de Deus, ela é um dicionário de conselhos. E eu quero dizer-lhe também que você deve procurar pessoas que o amem, sim, e que o conduzam à palavra de Deus. Porque às vezes nós, lá está, queremos ouvir uma determinada coisa, queremos ouvir que temos razão. Então não vamos procurar à fonte, não vamos saber bem o que é que... Porque eu é que sei. E nós temos que perceber que não vamos ter sempre razão. Estou aqui diante de pessoas humanas. Não vamos ter sempre razão. Não somos os donos da razão. Aqui há alguém que é. Não. Então diga ao seu irmão, tu não és dono da razão. Tu vais falhar. Eu vou falhar, tu não sabes tudo, eu não sei tudo. E nós precisamos de buscar a Deus para encontrar bons conselhos. Esta atitude de Ana é uma atitude que nós devemos aprender nos dias de hoje. Porque nós precisamos de procurar quem nos dê conselhos segundo a palavra de Deus para nós, irmãos. Nós temos que procurar pessoas que não vão falar só o que nós queremos ouvir, mas que nos vão confrontar com o que a Bíblia diz sobre nós. Sabe, a diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes pode ser o simples facto de escutarmos e aceitarmos um bom conselho. Quando as pessoas não ouvem ninguém, estão cheias de si mesmo, não entendem que não vão ter sempre razão, não entendem que nem tudo o que elas pensam está certo. Essas pessoas muitas vezes são fracassadas exatamente pelas suas escolhas de não aceitar bons conselhos. Às vezes nós temos que parar para ouvir quem nos ama. Temos que parar para ouvir quem ama a Deus.
e que nos vai dar conselhos segundo a sua palavra. Amém? Então, se você deseja mudar a sua vida para melhor, quantos querem uma vida melhor? Aceite conselhos, bons conselhos, segundo a palavra de Deus. Amém? Também é importante, além de nós pedirmos, é saber a quem pedir. Pedir conselhos é bom. Também precisamos saber a quem pedir. Às vezes pedimos à pessoa errada, sim ou não? Às vezes pedimos à pessoa que não tem visão de Deus sobre a sua vida. Então ela não vai aconselhá-la bem. Então cuidado com os conselhos das pessoas que dizem conhecer tudo, mas não sabem nada sobre Jesus. Às vezes o melhor caminho, irmão, não é o mais curto, não é o mais fácil, mas é aquele que nos leva a refletir Jesus em cada ato da nossa vida. Vamos ver o que é que diz em Mateus capítulo 7 e versículo 13. Mateus 7, 13, e diz assim: entrai pela porta estreita. Diga comigo, estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Sabe, isto também é um bom versículo que nos fala sobre conselhos. Entrem pela porta estreita. Às vezes não é o conselho mais fácil, às vezes não é a atitude mais fácil, mas lembre-se que a porta larga, espaçoso o caminho, leva à perdição. E há muitas pessoas que caem nessa porta. Há muitas pessoas que entram por essa porta. Há muitas pessoas que caem nessa armadilha. Então, às vezes, nós precisamos de parar e pensar o que é que a palavra de Deus diz sobre isto. E se você não tem quem o ajude, procure um líder, procure um pastor, procure alguém que lhe vai dizer qual é a porta estreita, mas é aquela que o vai levar à vida com abundância. Nós precisamos de procurar esses conselhos sábios. Então muitas pessoas buscam conselhos com pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a sua palavra. Não faça isto. Posso ajudar os irmãos nesta manhã? Não faça isto. Busque conselho da palavra de Deus. Não ignore os bons conselhos. Escute, Ana primeiro busca a Deus. Derrama o seu coração. Fala-lhe sobre todas as suas tribulações. E também, nós há pouco lemos que ela orou, chorou, mas ela também fez um pacto com Deus. E agora diga assim comigo, ela não esqueceu o pacto que fez com Deus. Às vezes as pessoas pedem algo a Deus, prometem mundos e fundos. É ou não é? Prometem muita coisa a Deus. Eu vou servir-te eternamente. Eu vou servir-te até o meu último suspiro nesta terra. Senhor, e Deus até faz. Mas logo a seguir esquecemos. Espera, é assim, eu tenho coisas para fazer agora, não é? Eu acho que ontem eu estava a dizer, olha, não... sim, agora lembrei-me da conversa. Não vamos reclamar das bênçãos que nós pedimos a Deus lá atrás. Quantos já oraram por coisas que já aconteceram? E quantos já reclamaram um bocadinho só, por causa daquilo que até oraram, mas agora está a tornar-se um bocadinho, também pronto, reclamaram um bocadinho. Senhor, não sei lá. Senhor, salva o meu marido. Salva o Senhor, que ele ama Deus mais do que a ti. Não, ama Deus mais do que a mim. Que seja pior que eu, Senhor. Passado uns anos, o marido salva-se. Serve a Deus, é fervoroso, acorda de manhã, ora. Oh Deus, por amor de Deus, não é? Quer dizer, já chega, eu não consigo acompanhar isto. Diga assim ao seu irmão, não reclames daquilo que oraste lá atrás. Senhor, dá-me um filho. Ele vem, chora que se farta. Já não suporto isto. Estou a brincar, irmãos. Mas às vezes nós caímos em reclamar daquilo pelo qual oramos. Então veja, Ana orou, chorou, fez um pacto com Deus. Ela ouviu o conselho de Eli. Eli disse, vai em paz. Eu acho que essa palavra, numa alma amargurada, se ela não estivesse convencida que Deus ouviu a sua oração, talvez não fosse bem recebido esse conselho. Alguém dizer-te, vai em paz. E você diz, mas eu estou mesmo mal. Sim, mas vai em paz. Não, mas não estás a perceber, eu tenho muita dor. Mas vai em paz. Mas Eli disse, vai em paz. E que o Senhor te conceda aquilo que tu oraste, aquilo que tu pediste. Ela não contou a Eli o problema dela.
Ela simplesmente disse, eu tenho um problema, eu estive a orar. E então disse, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que tu lhe fizeste. Ela aceitou esse conselho e sabe o que é que ela fez? E é a segunda atitude de Ana, ela seguiu em frente. A segunda atitude que nós aprendemos com Ana é seguir em frente. Porquê? Porque quando ela ouviu aquela palavra, ela creu. Eu quero dizer-te, você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Creia. Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus já falou para a sua vida. Creia. A segunda atitude de Ana é que ela segue em frente. O versículo 18 disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho. Ana foi tão perseguida e desprezada que ela estava desencorajada a ponto de ficar doente e incapaz de comer. Há pouco nós lemos que ela não comia. Elcana dizia, porquê que não comes? Porquê que estás tão triste? É interessante o que Elcana lhe dizia. Ele dizia, o versículo 8, é muito giro, diz assim, então Elcana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Elcana tinha a autoestima elevada, irmãos. Ele dizia, porquê que estás a chorar? Porquê que não comes? Olha, deixa lá os filhos, deixa lá isso que tu estás a pedir. Eu sou muito melhor para ti do que tudo isso. Ele amava aquela mulher, sim? Ela tinha o amor dele, mas ela não estava completa. Em Deus ela encontrou essa plenitude. Sabe, não há amor algum que um ser humano pode completar, mas a presença de Deus tudo completa. Amém? Logo após ela buscar a Deus e ouvir o conselho do sacerdote Eli, a atitude de Ana foi seguir em frente. Sabe, para ser um vencedor não basta buscar a Deus, ouvir conselhos, é preciso colocar em prática. É preciso levantar-se e seguir em frente. Eu quero dizer, irmão, se você todos os domingos vem à igreja, de uma forma pontual você vem à igreja, mas você sai daqui e você não sabe viver uma vida com Cristo, de nada adiantou. Porque o que importa é que nós coloquemos em prática aquilo que Deus nos fala. Porque a palavra de Deus não é um livro cor-de-rosa para nós lermos e ficarmos a sonhar, ai que lindo e maravilhoso, não. A Bíblia é para pôr em prática. Você tem que sair daqui e ir viver uma vida cristã, uma vida com Cristo, uma vida que reflita a luz de Cristo, uma vida com Deus, uma vida em que você marca a diferença, uma vida que você diz, Deus está na minha vida e por isso eu ajo de outra maneira. Eu não sou muito, eu vou à igreja ao domingo. Você vai à igreja ao domingo, mas à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo, à segunda, você é um filho de Deus. Você tem que colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta você vir à igreja ouvir uma mensagem bonita, que bom, que lindo e maravilhoso, eu sou um vencedor, mas você não põe em prática. Diga ao seu irmão, tens que sair daqui e pôr em prática a palavra de Deus na tua vida. Amém? Então, o que é que Ana fez? Ana levantou-se e seguiu em frente. Ana não ficou mais a lamentar-se. As aflições e as adversidades sempre nos vão tentar fazer desistir. Mas vencedor, irmão, vencedor não é aquele que sempre vence, é aquele que nunca desiste. É aquele que nunca desiste até alcançar a vitória. Há uns dias eu estava com a Esther e ela estava a ver um desenho animado. E eu atentei para o que eles estavam a falar. Então ele estava a dizer, uma das personagens estava muito triste, porque o plano dele tinha falhado. Eles estavam a tentar apanhar o vilão, não é? E o plano falhou. E ele estava triste, estava desanimado. E o outro amigo disse-lhe, então, e tu vais ficar assim? Não vais fazer mais nada? E ele disse, tu não entendes, é que este plano não era um plano bom, era o meu melhor plano. E o amigo disse, olha, era o teu melhor plano até ao próximo. Até ao próximo que tu puseres em prática. Então ele convenceu a fazer outro plano. Ele fez outro plano e conseguiu, claro, não é um desenho animado, irmãos, mas ele fez um plano novo e conseguiu vencer e conseguiu apanhar lá o criminoso. E ele disse, e eu pensei, uau! E ele, o
o outro amigo disse-lhe: estás a ver, era um bom plano até ao próximo que tu tiveste. O teu plano era bom, mas este foi muito melhor. Eu quero dizer, sabe, a diferença de Ana é que Ana não foi ao templo chorar, lamentar-se, ouvir um bom conselho de Eli, que disse: vai em paz. E ele disse: ok, eu vou em paz. O pastor sabe lá a minha vida. Vai em paz o quê? É tão difícil. Não, diga-se-me, não. Ela não saiu a lamentar-se. A Bíblia diz que ela saiu, ela seguiu em frente. Ela seguiu o caminho. Ela disse: ok, já tenho a palavra, já tenho a promessa. Agora é a minha parte. Eu vou seguir em frente. Eu vou em paz. Eu vou em paz porque foi isso que eu ouvi de Deus. Vai em paz e aquilo que tu pediste o Senhor te conceda. Eu creio que Deus já me deu. Eu vou em paz. Seguir em frente, não ficar a lamentar, não ficar desanimado. Se eu fui a Deus, se eu pedi a Deus, se eu creio que já tenho a vitória, eu agora vou seguir em frente. Há momentos na vida material, espiritual, ministério, trabalho, estudo, família, projetos, em que nós somos bombardeados por uma vontade incrível de desistir. Quem é que já recebeu essa bomba na vida? Desistir de tudo, desistir da vida, desistir do trabalho, desistir da família, desistir. Onde estão aqueles que já foram bombardeados com essa bomba que anda aí por todo o lado? É bom que alguns não, irmãos, eu fico muito feliz, mas eu sou acordada de manhã com essa bomba. Há dias em que dá vontade de fugir, de correr, de esconder-se de tudo e de todos, de desaparecer do mapa. Todos passamos por momentos difíceis, é assim ou não é? Há dias em que nós precisamos desesperadamente de ouvir a voz de Deus dizer-nos: não desistas. Segue em frente. Eu estou contigo. Eu acho que ele não fala assim tão baixinho, pois não, irmãos? Assim, não desistas, meu filho. Claro que nós queríamos um bradar do céu, com trovões e tudo, mas a voz doce e mansa, delicada do Espírito Santo diz-nos: não desistas. Você tem um irmão aí querido, usado por Deus, que lhe diga: não desistas. Segue caminho. Segue em frente, eu estou contigo, o Deus Todo-Poderoso está contigo todos os dias da tua vida. Ele te sustém, Ele te ama, Ele não te abandona, Ele está contigo, Ele vive em ti. Uau! Sabe, não importa a luta, a dificuldade, o problema que venha sobre nós, nós precisamos seguir em frente, a vida continua. Nós vemos até neste livro também de Samuel, quantos conhecem a história de Davi? Sabe uma coisa interessante em Davi? Quando Davi vai à presença de Saul para se dispor e se disponibilizar a ir derrotar o gigante, ele não se apresenta como crente. Ele não diz: eu vou porque eu creio em Deus. Ele não diz: eu quero ir derrotar o gigante porque o Senhor está comigo. Sabia que ele não diz isso? Vamos lá ler 1 de Samuel 17 e versículo 34. Está curioso, irmão? 34. O 33 diz assim: respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeirinho do rebanho, eu saía após ele, o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saúl a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Sabe o que é que Davi faz? Davi diz a Saúl: olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso, o Senhor está comigo, eu posso ir contra este gigante. Todos os dias você vai à rua, irmão, e você vai ter que matar um leão. Você vai ter que matar um urso.
E isso, irmão, não é, oh meu Deus, isto vai me matar, não. Você matar um leão e um urso são aqueles problemas e problemas que chegam para o preparar para você vencer o gigante. Quando você diz assim, eu já passei por tantos problemas, eu já passei por tantas circunstâncias difíceis, eu quero dizer-lhe, isso foram leões e ursos para o preparar para a vitória que o vai levar ao grande, àquilo que Deus quer realizar na sua vida, porque ainda há um gigante para derrotar. Ainda há um gigante para derrotar. Então, é interessante nós vermos que Davi apresenta a Saul aquilo que ele já venceu. Diga-lhe assim ao seu irmão, as pequenas batalhas da vida preparam-te para as grandes. Agora diga-lhe assim, as pequenas batalhas da vida não são feitas para te matar. São feitas para dar-te a força, a confiança, a segurança em Deus, que com Ele, por Ele, através dEle, tu e eu somos o quê, irmão? Mais que vencedores. É isso que nós somos em Deus, mais que vencedores. Sabe, hoje vencemos um urso, amanhã vencemos o leão e depois aparecerão os gigantes diante de nós, mas nós nunca, porque veja que Davi, ele contou como é que matava o leão e o urso. E ele diz, o teu servo matava assim o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai-me livrar das mãos deste gigante. Sabe o que é muito importante, irmão? É você reconhecer que nessa batalha com o leão, que nessa batalha com o urso, o Senhor já está consigo. O Senhor está consigo nessa pequena, grande batalha. E está a prepará-lo para as grandes batalhas, mas o Senhor sempre está conosco. Você pode crer que em meio das suas dificuldades, o Senhor está consigo. Quem está com Deus vive de vitória em vitória e o gigante cai por terra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3 e versículo 13, vamos ler o que é que diz Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, dizia Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Seguimos. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que Paulo dizia, esquecendo-me do que ficou para trás? Uau, isso aí é algo poderoso, é um conselho poderoso de Deus para a sua vida. Esqueça o que ficou para trás. Paulo dizia, eu ainda não alcancei tudo, eu ainda não ganhei tudo, eu ainda não sei tudo, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me do que ficou para trás e avanço com os meus olhos fixos em Jesus para alcançar a presença de Deus, para alcançar o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus não nos chamou para olhar para trás, nem para os lados, mas para seguir em frente. Eu fui ver, irmãos, o que é que acontece quando um atleta, ele está a correr, está numa maratona, por exemplo. E eu fui ver o que é que acontece quando ele olha para os lados. Porque como nós sabemos, o atleta, ele sempre está com os olhos fixos na meta, sim? Ele está sempre com os olhos fixos para a frente. E falamos de atleta, talvez, vamos imaginar uma pessoa que está a correr a maratona, alguém de bicicleta, enfim. O atleta que corre não desvia o olhar da meta. Se ele o fizer, acontecem algumas coisas. Mentalmente, ele perde o foco. Se ele virar o olhar para os lados, o atleta perde o foco, perde a concentração e pode entrar em ansiedade. Ok? Estou a falar de nível físico. Mentalmente, um atleta que está a correr uma corrida e ele, de alguma forma, olha para os lados, esse olhar para os lados provoca perda do foco, perda de concentração e pode provocar ansiedade. Fisicamente, ele altera o equilíbrio, ele perde velocidade e há risco de haver acidentes.
Então veja só o que Paulo nos está a falar quando nos diz fixando os olhos em Jesus. Ele está a dizer que quando nós tiramos o foco de Jesus e começamos a olhar para os lados, nós podemos perder o foco, perder a concentração, entrar em ansiedade. Porquê é que as pessoas estão tão ansiosas neste tempo? Porque elas não estão a olhar para Jesus. Elas estão a olhar à volta, elas estão a ver o que é que acontece. Estão a ver o problema, estão a ver a circunstância. Elas perdem o foco, elas perdem a concentração, elas entram em ansiedade. O que é que também pode acontecer? Perde velocidade. Você estava a ir bem no seu propósito com Deus. Você estava a caminhar a olhar para Jesus, mas de repente você olha para os lados. E o que é que acontece? Você perde velocidade. Veja, você estava a ir bem, mas de repente você já está a ir mais lento. E depois você pergunta, mas porquê que aquela pessoa já chegou ali e eu ainda aqui estou? Onde é que você se desviou, meu irmão? Onde é que o seu foco olhou para o lado, para onde? Mas aquela pessoa está na igreja há muito menos tempo que eu. Porquê que ela já lá está à frente? Talvez porque ela nunca desviou o foco. Posso ouvir um amém dos irmãos? Veja, altera o equilíbrio, perde velocidade e há risco de acidentes. Pois há, irmãos. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, há risco de que nós o percamos pelo caminho. Há risco que nós acabemos por nos desviar um pouquinho. Então diga comigo, o meu foco tem que estar em Jesus. Sabe, a segunda atitude de Ana foi exatamente esta, foi seguir em frente. Ela derramou o seu problema, ela ouviu o conselho, vai em paz, e ela decidiu seguir em frente. Vamos caminhar. Eu creio que Deus já está no controle da situação. Amém? A terceira atitude de Ana foi agir em fé. Diz o versículo 18. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. É interessante, irmãos. Porquê? Porque a Bíblia diz que Ana não comia. Ana estava num estado de tal ansiedade, de tal medo, ela estava tão imbuída naquele sentimento que ela não comia. Mas ela age em fé. Ela diz, acabou este tempo. Acabou este mal-estar. Acabou esta luta. Acabou esta tristeza. Eu vou comer. Eu vou agir em fé. Eu vou agir como uma pessoa que já tem a vitória na sua mão. Quantos aqui vão agir dessa forma? Em vitória. Ana tinha um sonho que era ser mãe. Ela foi derramar o seu coração, recebeu uma palavra de esperança, decidiu caminhar em fé, decidiu caminhar em frente e caminhar em fé. A Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho, comeu, e a seguir diz que o seu rosto, o seu semblante já não era triste. Sabe, uma palavra de Deus pode mudar, como eu dizia no início, pode mudar todo o curso de uma história. Ana levantou-se e saiu daquele lugar em fé. Ela não levou de novo a carga com ela. Sabe, às vezes nós fazemos isto. Talvez o irmão não, mas eu faço muitas vezes. Eu vou a Deus, eu digo a Deus o que preciso, eu digo a Deus como está o meu coração, eu digo a Deus a minha necessidade, o meu clamor. Eu vou à presença de Deus, eu deixo lá, eu choro, eu recebo pela fé, eu digo, amém, é isso, com licença, e agora levo comigo a carga de novo. E já estou amanhã ou além a dizer e aquilo, e aquele problema, e assim. Irmão, não tinha deixado aos pés de Jesus? Porque é que trouxe a carga consigo? Jesus, Ele fez um convite maravilhoso. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse que o seu fardo era leve. E nós, não sei se os irmãos, mas alguns de nós, às vezes recusamos ou resistimos a dar a Deus aquele fardo. E continuamos a carregá-lo connosco. E isso é fácil de você detectar, irmão. Veja o que é que você fala, quantas vezes fala do mesmo assunto, como é que você reage às situações. E você vai ver que você não deixou lá atrás. Você não deixou aos pés de Jesus. Você carrega com essa carga sempre e sempre e sempre. Mas Jesus fez um convite. Eu quero perguntar-lhe, quantos vão responder a esse convite de Jesus? Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar a vossa carga. Você deseja isso?
Ana, olha, sabe uma coisa? Jesus disse isso. Sim, está escrito. Ana não tinha isso escrito. E Ana decidiu deixar a carga. Ela já respondeu ao apelo de Jesus ainda antes dele ter falado. Ela disse, eu vou deixar a minha carga naquele altar. E vou em frente caminhando com um rosto, diz a Bíblia, o rosto já não era triste. Eu vou caminhar em fé. Ela foi a Deus, entregou as suas cargas e entrou no descanso do Senhor. Ela começou a agir como se o seu milagre já estivesse a caminho. Irmão, grávida tem fome. É ou não é? Grávida tem fome. Grávida não faz jejum. Não é? Grávida tem fome. E tem assim às vezes umas coisas tipo, ai, aprecia-me isto, está fora da época. Não há esse fruto agora. Ah, mas eu quero. É ou não é? Você já conviveu com uma grávida? Ela come ou não come? Come ou não come? Ana foi comer. Porquê? Porque ela tinha que agir em fé. Ah, irmãos, ela tinha que agir em fé. Uma grávida come, eu vou comer. Ela tinha que agir em fé, ela tinha que sair daquele lugar onde ela se tinha colocado por causa da angústia, por causa do desespero, e ela tinha que começar a agir como uma mulher que já recebeu o seu milagre. Então Ana tomou posse e disse, agora eu vou comer. Eu creio que ela pensou, porque uma grávida come, eu quero uma coisa boa agora a esta hora. Ana foi fazer aquilo que ela já não fazia. Então eu quero dizer-lhe, não desista. Se Deus disse algo sobre si, Ele vai cumprir. Não importa a dificuldade, não importa a complicação. As dificuldades não destroem o que Deus falou de nós. Preparam-nos para receber uma colheita abundante. Diga ao seu irmão, vais receber uma colheita abundante. Diga-lhe assim, com alegria, diga-lhe, olha, hoje é um leão, amanhã é um urso, mas tu vais vencer isso tudo em nome de Jesus. Depois vem um gigante, mas diga-lhe, sabes uma coisa? Em todas essas lutas, em todas essas batalhas, tu tens o Senhor contigo. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Confia no Senhor. Amém. Posso ouvir um amém forte? Quantos creem que o Senhor está conosco? Ele não desiste de nós e nós não podemos desistir de confiar nele, amém? Irmãos, quero dizer-vos que são 7 atitudes e eu vou na 4ª. Tranquilo? Obrigada. Diga assim comigo, 4ª atitude de Ana. Levanta assim a sua mão. E sabe o que Ana fez? Abriu mão da tristeza. Ela abriu mão da tristeza. Diz a Bíblia, o seu semblante já não era triste. A tristeza rouba muito mais do que o sorriso. Ela rouba a nossa força e o nosso ânimo de viver. Já reparou nisso? A tristeza não tira só o sorriso do rosto. Ela faz-nos caminhar com uma carga. Faz-nos caminhar sem forças, sem ânimo. A tristeza, irmão, não é para um filho de Deus. Você pode dizer isso com fé? Dizer assim, olha, tristeza, tu tens-me vindo de vez em quando chatear, mas eu quero dizer-te que ela não é de um filho de Deus. Amém? A Bíblia diz, em Provérbios 15:13, diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É bonito, não é? O coração alegre formoseia o rosto. Isso quer dizer, meus irmãos, se você sorrir, fica 100 vezes mais bonito. Se você está com dúvida sobre a sua beleza, sorri. Já ajuda. Sorri. Então sorria aí para o seu irmão. Vá, sorria. Há pessoas que gostam de sorrir com a boca toda, outros só sorriem assim, está por dentro. Não faz mal. Sorria. Sorria só. Sorria só. Vá, procura alguém aí para sorrir. Não acredito que não haja ninguém. Vamos lá. Isto é uma igreja de gente linda. É uma igreja de gente linda, de gente formosa. A cada domingo isto parece um desfile maravilhoso, lindo. Amém? Vimos a casa de Deus bonitos, sim ou não? Irmãos, vocês estão um bocado intimidados, vá. E assim, o Senhor me fez lindo, ou linda, maravilhoso, ou maravilhosa. Você já disse isso assim? Agora diga a alguém que está ao seu lado porque ela vai gostar de ouvir. Você é lindo e maravilhoso.
E depois agora diga-lhe assim, ainda ficas mais bonito quando sorris. É verdade. Diz a Bíblia que a alegria ou o coração alegre aformoseia o rosto. Mas diz que a tristeza do coração, o espírito se abate. Você não precisa de ter uma conversa muito longa com alguém que está triste. O seu semblante nota-se logo. Tu não estás bem. Tu estás bem? Sim. Estou a tentar. O coração alegre formoseia o rosto. Quando a pessoa tem o coração alegre, a alegria do Senhor transborda, a sua cara tem uma formosura. Mas quando a tristeza abateu a nossa vida, nós já nem somos pessoas de cara triste, somos bem pessoas tristes. Porque a nossa cara já diz tudo. É ou não é? Sabe uma coisa? A Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não estou aqui para lhe dizer, irmão, que você diga, é verdade, eu sou uma pessoa triste porque sou carrancuda. Não, irmão, eu quero dizer que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor, irmão, e veja com Ana. Ana não recebeu, escute, Ana não recebeu uma notícia assim, estás grávida. Não foi, Ana não recebeu uma notícia alegre. Ana recebeu uma promessa. Ana disse, vai em paz, o Senhor te conceda aquilo que tu pediste. Então você não pode dizer, eu estou triste ou alegre quando me acontecem coisas. A alegria é uma decisão do seu coração. Ana decidiu alegrar-se. Ana saiu de lá e disse, deixei a minha carga aos pés do Senhor, recebi a promessa, creio no milagre, vou sair em fé, vou caminhar em frente, vou comer, vou agir em fé, vou agir já como uma mulher grávida e vou sorrir. Diz a Bíblia que o seu semblante, a sua cara mudou. Sabe, alegria é uma decisão. Nós às vezes estamos contentes por causa de alguma coisa que nos sucede. Mas a alegria é você decidir, eu vou caminhar ainda no meio das circunstâncias. Eu vou caminhar mesmo que eu ainda não veja fisicamente a promessa. Eu vou caminhar e crer que o Senhor está comigo, mesmo quando eu ainda não vi acontecer. Eu decido ser alegre. Você decide isso hoje? Mesmo? Mesmo? Precisamos ser como Ana, que decidiu ser alegre. O cristão aprende a buscar forças na alegria do Senhor. E a alegria de Deus não é algo emocional. Estamos contentes ou tristes por alguma situação. A alegria do Senhor distingue-se porque ela está em nós, mesmo quando nós estamos em meio de problemas. Sabe, o mundo faz coisas absurdas por umas migalhas de alegria. As pessoas procuram alegria na bebida, em relacionamentos, enfim, em drogas, em momentos de adrenalina. O mundo está à procura de alegria. É verdade ou não? Mas sabe, isso tudo é aparente e efêmero. Essa alegria vai terminar. Ela não é duradoura. A verdadeira alegria plena e duradoura é dada por Deus em abundância. Em abundância. Veja o que diz o Salmo 4, versículo 7. Salmo 4, 7. Se me puderem ajudar, Salmo 4, 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi estava a dizer, olha, mesmo quando eles têm muita coisa, eles ficam alegres, mas eu tenho mais alegria do que aquelas pessoas que têm motivos para ter alegria. Sabe, há uma música das crianças, eu não sei se sei cantar, vocês vão me ajudar, mas que é assim. Não, é assim. Dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Depois tem outra parte que eu não me lembro, mas vocês vão ajudar-me agora. Vamos lá. Vamos lá, vocês comigo. Dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Agora, já sabem mais ou menos a letra? Diga a alguém que está ao seu lado. Dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo,
cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto. Sorriso certo, cheio de amor. E ele deu-lhe um sorriso? Deu? Não? Então diga-lhe ele, dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dá-me um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Às vezes nós temos que pedir que nos deem um sorriso, porque às vezes a pessoa não tem vontade de sorrir, mas nós vamos ter que forçar esse sorriso. Agora eu não me lembro da melodia do resto, mas não faz mal, irmãos. Já foi bom, não foi? Vamos ver Isaías, capítulo 61 e versículo 1. Eu estou quase a terminar, irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Noutras traduções eu vou ler o que é que diz. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. O versículo 2 diz: a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes em Sião, que se lhes dê um ornamento em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Esta palavra refere-se a Jesus. E nós já vemos aqui como há uma missão de converter a tristeza em alegria. Sabe, nós até podíamos ver fisicamente falando o que é que acontece quando nós estamos tristes. Mas a tristeza, a Bíblia diz que a tristeza, ela até faz mal aos nossos ossos. Então diga assim a alguém, ou levanta a sua mão e diga: eu ordeno à tristeza que se vá. E recebo a alegria do Espírito Santo. Amém? Diz que Ana disse, quando ouviu aquela palavra de Eli, vai em paz, o semblante de Ana mudou. Ela já não era mais triste, porque Deus estava a fazer um milagre na sua vida. Amém? A quinta atitude de Ana foi perseverar, persistir. Diga assim comigo, persistir. Sabe porquê? Porque diz assim no versículo 19: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e então voltaram para casa a Ramá. Ana já tinha decidido seguir em frente, certo? Já tínhamos visto isso. Ela levantou-se e seguiu em frente. Mas eu quero perguntar-lhe, quantos de nós hoje tomamos a decisão de seguir em frente e amanhã acordamos desanimados? Já lhe aconteceu, você hoje diz, é isso, em nome de Jesus eu vou caminhar, eu deixo tudo para trás e vou olhar para Jesus, eu quero caminhar. Você vai dormir, amanhã você acorda, não sei, por causa disto e daquilo e o outro. Nunca lhe aconteceu, irmão? Ou então você diz, sim, eu vou seguir em frente, você caminha 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois vem um conflito, vem uma situação difícil, vem algo que lhe mostra que a coisa já não está a correr bem e você, já não sei se consigo, já não sei se dá, se não dá. Sabe o que aquela mulher decidiu? Persistir. Diga comigo, persistência, perseverança. Muitas vezes acontece alguma coisa e a decisão que nós tínhamos tomado ontem já vai abaixo outra vez. Ontem dissemos que íamos avançar e seguir em frente, mas depois o desânimo volta a bater à porta e nós somos de novo tentados a desistir. Sabe, seguir em frente é o mesmo que não desistir. Já perseverar e permanecer é dar continuidade, é ir até ao fim. Porque é que eu distingo estas duas coisas? Ana decidiu seguir em frente, mas ela depois não desistiu.
Porque às vezes nós decidimos uma coisa, mas depois a meio do caminho desistimos. Diga comigo, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Quando aqui a Bíblia diz, levantaram-se de madrugada, adoraram ao Senhor, nós vemos que a lição é esta. Ela não só decidiu no dia anterior, ao outro dia ela decidiu continuar, persistir. Não vou deixar que nada... Você acha que Penina se calou? Ela nem sabia que ela tinha ido lá ao templo, se calhar. Ao outro dia vem uma crítica, ao outro dia vem uma coisinha. Mas ela decidiu, eu não vou olhar para Peninas, eu vou olhar para Jesus, eu vou olhar para a promessa de Deus, eu vou olhar para aquilo que Deus já falou à minha vida. É para isso que eu vou olhar e não importa aquilo que estiver à minha volta. Porque, irmão, as coisas vão continuar a acontecer, sim ou não? Os problemas vão continuar a existir, mas a decisão do seu coração tem que ser caminhar em frente, não desistir, sorrir e dizer, a alegria do Senhor é a minha força. E mesmo quando você está a querer desanimar, quando você já está a ver circunstâncias a mais, erga as suas mãos para o Senhor e diga, a alegria do Senhor é a minha força, é nele que eu confio, é para ele que eu vou olhar. Depois que você entregar o assunto a Deus, depois que você recebe os conselhos ou a promessa de Deus, segue em frente, age em fé. Depois que decide trocar a tristeza pela alegria, continue a persistir. Em Mateus 24:13 diz assim, por isso Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Sabe, irmão, às vezes a pessoa recebe Jesus e acha que já está. Jesus disse, aquele que for até ao fim. Levanta a sua mão e diga, eu sou daqueles que vão até ao fim, que não vai desistir pelo caminho. Eu vou olhar para Jesus, eu vou confiar nele, ele está comigo e eu não vou desistir até ver a vitória na minha mão, em nome de Jesus. Amém. E as próximas duas atitudes de Ana são muito parecidas. Diz o versículo 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Diga comigo, adoração. Sabe, a atitude de Ana, além de entregar a Deus, erguer-se, agir em fé, decidir caminhar, focar-se na promessa de Deus, também foi adorar. Adoração. Quando se levantaram na manhã seguinte, foram adorar. Por que é que nós devemos cultivar uma vida de adoração e de gratidão? Por algo muito simples, irmãos, para nos vermos livres da reclamação e da ingratidão. Um coração ingrato fere-nos a nós, magoa a Deus, fere as pessoas à nossa volta, quando nós não somos gratos. A vida de gratidão livra-nos de sermos pessoas amargas e frustradas. Você já viu uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada? É porque ela não pratica a gratidão. Porque gratidão é olhar e ver a mão de Deus. Gratidão é lembrarmos, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Gratidão é sermos agradecidos pelas pequenas coisas que sucedem na nossa vida. Você tem ar para respirar? Louva a Deus. Porque esta mulher, ela decidiu adorar a Deus, ela entendeu o poder da adoração. Ana continuou a adorar a Deus. Ela começou, irmãos, por ir ao templo sem fingir, sem mentir. Ela foi ao templo sendo e mostrando-se a Deus tal como ela estava, com a alma amargurada. Ela fez um voto a Deus, lembram-se? Entregar o seu filho para o serviço na casa de Deus. E isso também foi um ato de adoração. Veja como ela mistura o clamor com a adoração, com um sacrifício, com entrega. Ela decidiu entregar o seu filho porque a adoração é rendermos todo o nosso ser a Deus. A adoração é dar tudo. E depois de ela ter recebido a palavra por meio de Eli, Ana levanta-se em fé e continua a adorar. No dia a seguir, ela se levanta e continua a adorar. Ela agradeceu a Deus antes mesmo de receber a bênção. Ela agradece a Deus mesmo antes de receber a bênção. Ana tinha apenas uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Mas a sua confiança a fez adorar.
e agradecer a Deus muito antes de haver qualquer sombra de vitória no horizonte. Ela já estava a agradecer a Deus, ela já estava a adorar. Será que nós também podemos agradecer antes de ver o cumprimento da promessa? Será que nós podemos adorar a Deus antes de ver o cumprimento da promessa de Deus? Será que nós já podemos agradecer, louvar, levantar nossas mãos e já dar graças a Deus ainda antes de vermos o que quer que seja? A 7ª atitude de Ana foi continuar a adorar. O grupo pode subir, por favor. Ana tinha prometido entregar o seu filho. Eu quero terminar com isto. Ana tinha prometido entregar o seu filho. Diz o versículo 20. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. E o versículo a seguir diz: quando aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse ao marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele ficará lá para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e amamentou o seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver pertencerá ao Senhor. E diz a seguir: e adoraram ali ao Senhor. Esta mulher entendeu adoração. Esta mulher entendeu sacrifício. Esta mulher entendeu o que era confiança em Deus. Que ela esteve disposta a abrir mão da bênção que ela pediu para devolver ao Senhor. Sabe, irmão, Ana ensina-nos muitas coisas, muitas atitudes de um verdadeiro vencedor. Ana tinha prometido entregar o seu filho, aquele que ela tanto desejava, ela entregou ao Senhor. Quando ele nasceu, Ana preparou-o para ser entregue ao Senhor. E esta é uma atitude de Ana que mostra como ela era uma mulher abençoada e vencedora. Porque apesar dela desejar tanto aquele filho, ela foi fiel à promessa que fez a Deus. Ela foi entregá-lo para o serviço na casa de Deus. E essa atitude mostrou que Ana compreendia que as bênçãos não a serviriam a ela. As bênçãos serviriam ao Senhor. Que as bênçãos são para a glória de Deus. Que aquilo que nós clamamos serve para dar-lhe honra e glória. Quantos de nós muitas vezes pedimos uma família e agora, devido a situações da nossa vida, desistimos dela? Pedimos a Deus um trabalho. Senhor, eu quero um trabalho. Deus dá-te o trabalho e tu deixas de vir à casa de Deus. Deus dá-nos o trabalho e eu digo: agora tenho muito trabalho, não posso servir ao Senhor. Quantas vezes nós levantamos e pedimos algo, um clamor a Deus, dizemos: Deus, eu vou te servir, Deus abençoa-me, abençoa-me porque eu vou semear no teu reino, eu quero que o teu reino cresça. Deus abençoa, mas você esqueceu-se do reino. Há um outro reino, é o seu. Calma, eu prometo que não vai terminar assim tão duro. Ana era uma mulher arrasada pela vida, porque não tinha aquela bênção. Ela pede aquela bênção ao Senhor, ela decide caminhar em fé, ela decide caminhar olhando para a promessa, crendo que Ele vai cumprir, mas ela não esquece o que falou a Deus. Talvez hoje que nós estamos aqui e talvez Deus nos traga à memória algumas promessas ou alguns votos que fizemos a Deus. Vou servir-te, vou honrar-te. E talvez hoje Deus está a dizer: meu filho, minha filha, lembras-te lá atrás, quando me disseste que ias-me servir? Não permita
que as tribulações da vida o façam desistir do seu Deus. Sabe, Deus é maravilhoso. Diga comigo, Deus é tão, tão bom. Eu quero ver com os irmãos o capítulo 2, versículo 21. Diz assim: e o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Sabe, Deus deu-lhe, há pouco o Pedro estava a dizer, que Deus dá semente ao que semeia. Deus deu-lhe a semente, ela semeou no reino e colheu mais filhos. Já viu como Deus é maravilhoso? Você pode dizer comigo, Deus é maravilhoso? Ana anelava por um filho. Ela pediu essa bênção a Deus, e muitas pessoas anelam por bênção, pedem coisas a Deus, isso chega à sua vida, mas depois esquecem-se do autor da bênção. Ana anelava por um filho, mas esteve disposta a entregá-lo a Deus. E isso mostra que, acima de tudo, ela confiava em Deus e na sua vontade, acima de qualquer outra coisa. Nós lemos ao bocado no versículo 28 que ela entregou o seu filho e ali adorou ao Senhor. Uau! Ana descobriu o poder da adoração, da confiança, da dependência de Deus. Deus curou-a da esterilidade, deu-lhe um filho, Samuel. E sabe, Deus é tão maravilhoso. Eu há pouco estava a dizer que Deus, não acontece nada que Deus não saiba. Deus faz tudo perfeito. Samuel não foi um homem qualquer. Samuel foi um profeta, foi sacerdote, foi juiz na nação de Israel. E o seu nome ficou conhecido por toda a história. Aquela semente de Ana produziu frutos e frutos e frutos, gerações após gerações. 1 Samuel 2,21, como nós lemos, mostra-nos que aquela atitude de Ana abriu a porta para mais bênçãos para a sua vida. Deus continuou a abençoá-la com mais filhos. Ana mostra-nos que, por vezes, a nossa oração pode vir no meio de muitas lágrimas. Sim ou não? A oração, às vezes, vem com muitas lágrimas à mistura. Mas Deus ouviu a oração da Ana e ouvirá também a nossa? Deus vai ouvir a nossa oração também. Ele trará até nós uma alegria real e transformadora às nossas vidas quando nós decidimos confiar nele. Sabe, irmão, dizer-lhe assim: tira essa cara de desgostoso. E eu não estou de maneira nenhuma a não dar valor, a desvalorizar a sua dor. Mas permita-se a si mesmo receber a alegria do Senhor. Porque diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você e eu precisamos de força para vencer, precisamos de força para estar nesta terra, precisamos de força, e a alegria do Senhor é a nossa força. Permita hoje que o Espírito Santo lhe dê essa alegria, essa força para vencer. Sabe, às vezes Deus pode não responder como nós queríamos, já percebeu isso? Às vezes não responde no tempo que nós desejávamos, da forma como nós esperávamos, mas Ele vai responder. E o nosso compromisso é ir a Ele diariamente e aprender a adorar mesmo no meio do vazio e da esterilidade. Continue a adorá-lo. Você não vê nada, você não vê os milagres, você não vê mudança na sua família, você não vê mudança nos seus filhos, você não vê mudança na sua casa, você não vê mudança no seu trabalho. Continue a adorar. Faça como esta mulher. Não importa qual é o seu motivo de oração, há quanto tempo tem clamado, importa que nós aprendamos com as atitudes de Ana. Vamos ficar de pé nesta manhã? Vamos ficar de pé com alegria. Vire-se aí alguém que tem ao seu lado, escolha uma pessoa e vamos declarar essas atitudes que Ana teve como vencedores. E vamos dar um bom conselho sábio, pode ser? Pode ser? Quantos conselheiros sábios eu hoje tenho aqui, pela fé? Vire-se aí para alguém então que tem ao seu lado e diga-lhe: busca a Deus e ouve conselhos da pessoa certa. Segue em frente. Age pela fé. Persiste. Abre mão da tristeza. Isso, olha, pega aí na mão do seu irmão amado
e diga: abre mão da tristeza. Há uma alegria que vem do alto para a tua vida. Essa alegria vai dar-te força. Essa alegria vai dar-te saúde. Essa alegria vai dar vigor aos teus ossos. Essa alegria do Espírito Santo vai fazer-te vencer todas as coisas, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Porque o Senhor dos Exércitos é contigo. E se Ele está contigo, nada poderá ser contra ti. Ele é Rei. Ele é Senhor da tua vida.